Feliz sábado para todos vocês. É muito gostoso podermos estar na casa de Deus. Mas aqueles que não puderam estar, que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, feliz sábado para vocês também. Para nós que estamos aqui para louvar e adorar o nome de Deus, um feliz sábado também. E é uma alegria muito, muito grande participar do tema do projeto Crescendo em Graça. Quem aqui ainda não recebeu este livro? Vejo que alguns não receberam, né? Acho que a maioria. Mas aqueles que ainda não receberam, têm a oportunidade de hoje, os que estão aqui, pegarem depois aqui na igreja. É um livro muito maravilhoso. E você que está em casa e ainda não buscou o seu livro, esse livro está aqui à disposição para vocês virem nos horários de plantão aqui da igreja. Sábado à tarde, domingo e quarta-feira pela manhã. Vocês já sabem os horários. Nesse livro, vocês vão ver a história de vários pioneiros. Pioneiros que nos deixaram muitos testemunhos. E eles se entregaram a si mesmo e os seus bens, tudo que tinham, para a obra de Deus. Eles não tinham reservas para ajudar ao crescimento da obra de Deus. Isso foi um legado muito grande que eles nos deixaram. Se vocês começarem a ler esse livro, vocês não vão querer parar, porque os testemunhos são maravilhosos, são tremendos, e a gente vê o quão pequeno nós somos, o quanto nós deveríamos fazer mais. Bem, eu queria que vocês estivessem com a Bíblia de vocês nas mãos. Agora, peguem a sua Bíblia, você que está em casa. Pegue a sua Bíblia agora. Segure em suas mãos, porque nós vamos aprender uma história muito interessante. Aliás, já muito conhecida, mas que vocês vão relembrar e tirar lições muito proveitosas para a sua vida. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos curvar nossas frontes mais uma vez e orarmos a esse Deus maravilhoso? Pai querido, Deus bondoso, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te agradecer por tudo que tem feito por nós, Senhor. E queremos também aprender mais do que devemos fazer para te honrar. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que Tu és o doador de tudo. E que Teu Santo Espírito esteja agora aqui na Tua igreja e na casa dos irmãos que estiverem ouvindo agora a este culto, Senhor, prestando também adoração a Ti. Cuida de nós, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis 4:42. 2 Reis 4:42. Segundo Reis 4:42 até 44. É uma experiência muito interessante. Diz assim: E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: Como hei de eu pôr diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então nos pôs diante e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Olha que interessante. O verso 38, anterior ao que nós lemos, ele nos informa que o profeta Eliseu estava em Gilgal, na companhia dos estudantes das escolas dos profetas, que ficava nessa localidade. Gilgal ficava próximo de Betel. Betel era um lugar onde Saul tinha ido, lá perto das montanhas de Efraim, buscar as jumentas do seu pai que havia se perdido. E Eliseu, ele costumava visitar periodicamente as 3 escolas de profetas que existiam ali. Naquela época, estava havendo muita escassez de comida. A fome era muito grande.
E até a Ellen White, no livro Profetas e Reis, confirma que era uma época de privação e escassez. O relato imediatamente anterior a esse milagre, que nós vimos da multiplicação, relata também que Eliseu fez um outro milagre, que foi quando eles estavam com fome e alguns dos alunos das escolas, dos discípulos lá da escola, foram colher ervas pelo campo para fazer um cozido. E quando eles ferveram esse cozido, eles perceberam que algumas ervas que foram colocadas ali eram venenosas. E eles disseram a morte na panela. E Eliseu fez o quê? Tirou aquele veneno. Foi um milagre e ninguém ficou envenenado, porque eram dias difíceis, não haveria comida. Se jogassem aquele cozido fora, eles não comeriam mais nada. E houve esse milagre também. Os dias naqueles tempos eram desafiadores. Eles estavam atravessando por vários problemas. Nós também passamos nos nossos dias trabalhosos. Nós podemos também aprender nesses dias trabalhosos a aperfeiçoar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque quando sopram os ventos das aflições, quando sopram os ventos da tristeza, quando nós atravessamos os vales escuros e sombrios da vida, é aí que sempre aparece a oportunidade de nos apegarmos mais firmemente no Senhor Jesus e crescer na graça e na fé. O verso 42, ele fala que o homem levou os pães e as espigas. Esse homem era de Baal-Salisa. Esse lugar, como eu falei, ficava próximo a uma região montanhosa lá de Efraim, onde o Saul foi buscar as jumentas perdidas do seu pai. Nós sabemos que ela ficava também perto do reino do norte, onde os israelitas não tinham templo nenhum consagrado a Jeová. E mesmo nos piores dias da terrível apostasia sobre o rei Acabe e Jezabel, quando Elias pensou que somente havia permanecido ele fiel, Deus mostrou para ele que ainda havia 7.000 homens que não haviam dobrado seus joelhos a Baal. Lá em 1 Reis 19, 18, mostra isso. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus tem hoje também um remanescente fiel. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Um remanescente fiel, que é apresentado como aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E nós cremos que o testemunho de Jesus foi a manifestação moderna do dom profético na vida de Ellen White. Veja aqui a importância da palavra de Deus e do dom profético, do testemunho de Jesus. Deus também tem um povo remanescente invisível hoje, que são aquelas ovelhas que estão em outro aprisco. E Jesus falou sobre ela. Em João 10,16, Jesus disse: a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas essa é uma condição momentânea e transitória, porque o remanescente escatológico será identificado por sua fidelidade e obediência a Deus, enquanto a maioria escolherá a apostasia, não ser fiel a Deus. E só haverá 2 grupos, como nos dias de Elias. Naquele tempo, de um lado estavam os adoradores de Deus e do outro, os adoradores de Baal. Até mesmo Elias não sabia que havia ainda 7.000 homens que adoravam
a Deus. A adoração estará no centro da crise que haverá no tempo do fim. Adoração. A maioria vai se inclinar perante a imagem da besta, mas o remanescente vai permanecer fiel, adorando ao Deus Criador, mesmo sobre a ameaça de morte, porque naquela época que está próximo, haverá ameaça de morte. Só haverá dois grupos: os que adorarão a besta e os que continuarão adorando ao verdadeiro Deus. A qual grupo você pertencerá? A qual grupo você vai escolher? E eu fico pensando que, como adventista, será que nós levamos a sério realmente os elementos de adoração? Quais são alguns elementos de adoração? A guarda do sábado. Nós estamos levando a sério que o sábado é um dia sagrado, dedicado exclusivamente a Deus? Que nós devemos deixar tudo de lado? O louvor. Nós estamos louvando ao nosso Deus verdadeiro? O estudo da Bíblia, diariamente. Será que nós estamos deixando a Bíblia lá num cantinho, como um amuleto somente? Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Agora, nós podemos fazer isso sem ninguém para nos ameaçar. Nós estamos fazendo isso? Se nós não estamos fazendo isso agora, que temos essa liberdade, como será quando nós estivermos perseguidos? Quando não pudermos mais ter a nossa Bíblia, quando não pudermos demonstrar ser fiéis a Ele, porque poderíamos receber um decreto de morte. Se nós agora não somos fiéis adoradores de Deus, como será no tempo do fim? Em que grupo você estará? Em que grupo eu estarei? É muito interessante, lá no verso 42 de 2 Reis 4, ele menciona que os pães levados por aqueles israelitas eram oferta das primícias. Com o templo que estava em Jerusalém e a apostasia do Reino do Norte, muitos sacerdotes e levitas haviam se mudado para o território de Judá, lá no sul. E eles é que deveriam receber as ofertas das primícias e usá-las de acordo com as prescrições cerimoniais que eram dadas para aquela oferta. Lá em Levítico 23, tem toda a determinação do que era para ser feito com a oferta. Não havia previsão nenhuma para que os profetas e os que estavam na escola dos profetas recebessem e fizessem uso dessas ofertas. Mas alguns piedosos em Israel, eles reconheciam que os profetas, eles eram representantes de Deus. Eles estavam ali representando ao Senhor. E eles levavam, então, essas ofertas que a lei requeria que fossem dadas aos sacerdotes, para sustentar também esses profetas. As festas solenes lá em Israel eram momentos muito especiais para descanso, celebração, adoração. Elas haviam sido estabelecidas para que o povo de Deus, depois de ter peregrinado no deserto, depois de ter tomado a terra prometida, depois de ter construído as suas casas, estarem tranquilas, eles não se esquecessem que pertenciam ao Senhor. E a oferta das primícias eram geralmente resultado da colheita da cevada, que eles colhiam primeiramente. E ocorria no segundo dia da festa dos pães asmos, logo após a celebração da Páscoa. Existiam essas festas a serem feitas. O povo, ele agradecia pelos frutos que eles tinham colhido e pela colheita que ainda viria. As primícias era agradecendo. Esses frutos eu já colhi, mas eu ainda agradeço pelos que virão. Essa cerimônia, ela tinha um significado lindo. Ela expressava a dependência e a gratidão a Deus como fonte de toda boa dádiva. Quando nós levamos a nossa oferta, nós estamos demonstrando isso a Deus. Davi também expressou
em sua oração de dedicação das ofertas para a construção do templo, o reconhecimento de que tudo vem de ti, Senhor. Lá em 1 Crônicas 29, quando ele dedica as ofertas para o templo, ele diz: tudo vem de ti, não de nós, mas de Deus. E o apóstolo Paulo também, lá no discurso em Atenas, ele falou: pois ele mesmo, Deus, é quem dá a vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Está em Atos 17, 25 e 28. Reconhecemos que tudo provém do Senhor. A vida, todas as coisas físicas, as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, reconhecemos que elas vêm do Senhor? Como nós podemos manifestar a nossa gratidão, porque Ele é o doador e mantenedor da nossa vida? A Bíblia mesmo nos demonstra como podemos demonstrar nossa gratidão lá em Provérbios 3,19, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Assim nós devemos fazer, demonstrando que nós reconhecemos que Deus é o doador de tudo. Bem, quando o israelita chegou lá na escola dos profetas, lá no verso 42 de 2 Reis 4, diz que ele entregou aquela oferta ao homem de Deus. Olha que título maravilhoso, homem de Deus, que tem um lindo significado. Ele ocorre 30 vezes em referência a Eliseu, como o homem de Deus. E Ellen White também diz que Eliseu era um tipo do Salvador, porque ele combinava o seu ministério com o trabalho de curar e ensinar, assim como Jesus fazia. E interessante é que Jesus se referia a ele próprio como o filho do homem. Um contraste, né? O homem de Deus, Eliseu, o filho do homem, Jesus. Porque o homem de Deus, Eliseu, ele apontava para o poder atrás das obras dele. Não era poder dele. E o ministério de Eliseu era assim. O filho do homem, Jesus, aponta para a missão redentora do Messias. Olha que significado lindo, né? Filho do homem aponta para quem está fazendo a obra que ele estava fazendo. Filho do homem é aquele redentor. O homem de Deus é aquele que faz a obra de Deus. Ao receber essa oferta que o israelita tinha entregado ali, 20 pães e algumas espigas verdes de milho, a oferta que foi entregue teve uma reação imediata do profeta. O que ele falou? Recebeu a oferta, o homem de Deus, e logo ele falou o quê? Dá ao povo para que coma. Eles estavam passando fome. Dá ao povo para que coma. Bem, ele poderia primeiramente falar assim: sirva para mim que estou com fome, e se sobrar, dê para eles, porque eu faço a obra de Deus. Eu sou um profeta de Deus. Eu preciso de me alimentar. Eu tenho direito a isso. Ele não era egoísta. Ele pensou logo no seu próximo. Ele poderia ter usado esse artifício de que eu estou fazendo a obra de Deus. Tem um ditado lá no Nordeste que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro, deixa eu comer primeiro. Muitas vezes nós fazemos isso, não é? Porque a nossa tendência é ser egoísta. A nossa tendência é primeiro satisfazer as nossas necessidades e depois nós vemos se podemos satisfazer a dos outros. Mas não é assim que nós, como cristãos, devemos agir. Deixar essa força do egoísmo ser mais forte em nós. Não, porque é uma outra força dominante. A força que deve controlar as nossas ações, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O conselho de Paulo, lá em Filipenses 2,4, ainda é válido até hoje, que diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é um desafio para você.
é um desafio para nós. Não pensemos só em nós mesmos, mas pensemos no outro, naquele que está precisando. E vamos ajudar aqueles que estão em necessidade. Além de olhar para o nosso Jesus, contemplar seu sacrifício, louvá-lo, agradecer por tudo que fez por nós, a palavra de Deus nos orienta a adotarmos o sistema de fidelidade como um poderoso antídoto para o egoísmo. Que lindo, não é? Fidelidade é o antídoto para o egoísmo. Porque quando nós somos fiéis a Deus, nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Nós deixamos de ser egoísta. Nós pensamos na necessidade do próximo também. Ellen White escreveu lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 473, o seguinte: olha por que Deus planejou que nós fôssemos fiéis, que nós fôssemos doadores. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o ser humano se tornasse como o seu Criador, benevolente e de caráter altruísta, vindo a ser, afinal, participante com Ele da recompensa eterna e gloriosa. Quando nós somos fiéis, nós nos tornamos parecidos com Deus, porque nós também doamos. Nosso egoísmo é tão arraigado em nós, seres humanos, que nós podemos encontrar muitas razões para justificar a escolha de nós não sermos fiéis dizimistas, para não darmos as nossas ofertas regulares. Damos de vez em quando. E ao agirmos assim, nós perdemos grandes bênçãos materiais e espirituais. E ainda nós vemos lá quando Eliseu falou para colocar os pães e as espigas para que os homens comessem, uma incredulidade daquele servo de Eliseu. Ele disse o seguinte: como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? E o que Eliseu respondeu? Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Eliseu sabia que Deus poderia fazer um milagre. Essa situação nos faz lembrar da primeira multiplicação dos pães de Jesus. Não lembra? Quando Jesus estava pregando para uma multidão, Jesus tinha que despedir essa multidão, mas ele não queria despedir a multidão com fome material. Estavam alimentados espiritualmente, mas ainda não materialmente. E ele disse para os seus discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Imagine uma multidão ali, como que nós vamos dar isso? E os discípulos disseram: mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? E aí, Mateus termina esse relato dizendo: todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E sabe quantas pessoas comeram? E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ali Jesus fez seu primeiro milagre. E com Eliseu também houve essa multiplicação, porque sobejou. O servo de Eliseu, ele olhou para aquela oferta com os olhos humanos. Aquela oferta das primícias, ele viu ali tão pouca coisa. Mas Eliseu, ele olhou com os olhos da fé. Para o servo do profeta, a ordem que parecia quase tola e impossível de ser cumprida. Como? Ele diz: coloque para eles comer. Isso não posso. É melhor nem apresentar isso. É tão pouquinho. Já pensou? 100 homens vendo 20 pães e algumas espigas. Vai aguçar até a fome deles. Coitados, né? Vai ser tortura. Isso é uma ordem tola, é impossível de se cumprir. Ele olhava pelos olhos humanos. Eliseu, ele sabia que ele estava numa situação difícil, mas que Deus tinha tudo sob o controle. E ele ordenou ao servo: coloque sobre a mesa os pães e as espigas. E quando a ordem foi obedecida, o que aconteceu? Não houve apenas comida suficiente para aqueles 100 homens. Ainda sobrou. O milagre aconteceu.
A poderosa palavra do Senhor havia anunciado e realizado o impossível. O que os olhos do servo viu? Pouca coisa. Mas Deus tinha muito mais a dar. E é interessante a gente pensar na reação natural quando nós lemos e ouvimos as orientações do Senhor para separarmos um dia da semana, o sábado, para ser dedicado inteiramente à vontade do Senhor, ou mesmo quando Ele pede para que nós separemos a parte de nossa renda para ser desenvolvida como dízimos e a outra como oferta voluntária. A nossa primeira tendência é pensar o quê? Isso aí são ordens impossíveis de serem cumpridas. Imagine, como é que eu vou guardar o sábado como Ele pede? Eu preciso do sustento para a minha casa, para mim, para a minha família. E o emprego, eu tenho que ir ao sábado. Não, Deus não vai fazer isso comigo. Como nós estamos olhando com olhos humanos apenas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, porque Ele é assim, paciente. E Ele mostra para a gente, provai e vede, o Senhor é bom. O Salmo 34, 8, primeira parte diz isso. Provai e vede, o Senhor é bom, faça isso. O Senhor, Ele nos chama para experimentarmos a sua bondade. Mesmo quando todas as evidências contrariam que realmente aquilo nós devemos fazer. E para não desanimarmos disso, o convite de provai e vede não vem sozinho. Ele vem acompanhado de promessa. Lá no Salmo 34, 8, segunda parte, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa é uma garantia que nos é dada de que seremos felizes se nós acreditarmos e obedecermos. Se vocês quiserem, depois de saírem daqui em casa, abram no Salmo 34. Abram e leiam grandiosas promessas que Deus tem para nós. E aceite o convite de Deus de provar e ver o quanto Ele é bom. Aceite o desafio de ser fiel e obediente às orientações da palavra dele. Eliseu, ele falou por inspiração. Um profeta, falando por inspiração, ele sempre profere palavras de Deus. E há poder infinito em Deus. Os recursos, eles podem suprir as necessidades de todos, porque Deus é poderoso. Há um poder infinito em Deus. O toque da mão dele, ou o poder da sua palavra, pode multiplicar a oferta menor, a mais escassa, a pequenina oferta. Porque foi o poder de Deus que fez poucos pães e espigas alimentar tantos homens. Ele pode multiplicar todas as coisas. E o resultado foi maravilhoso. Foi além do que o servo poderia imaginar. O Senhor aceitou a oferta daquele israelita, das primícias. E aí, ele multiplicou aquela oferta. Deus também nos abençoa e aceita as nossas ofertas. Às vezes nós pensamos, é tão pequenina, não vai fazer diferença. Não importa nada disso. Não vai fazer diferença. E aí, Deus faz a diferença em nossas ofertas. Ele não vê limitações. Nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos oferecer o que temos. E Deus vai multiplicar o muito. Vai continuar a transformar aquilo que nós damos. Se muito, Ele vai fazer o suficiente. Se pouco, Ele vai fazer o que é muito. Ele vai multiplicar essas dádivas. Deus tem cuidado de nós. E aí diz que ainda sobejou, não foi? Eles comeram e ainda sobejou. O apóstolo Pedro fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. O que está preocupando você? Porque muitas vezes as preocupações nos desanimam, nos frustram. Mas nós devemos levar ao Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós.
Existem muitas experiências de Paulo. Paulo passou por muitas aflições e ele nos dá a alegria de que nós devemos estar cada vez mais firmes em Deus. Filipenses diz, Paulo falando, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que maravilha! São preciosas promessas que Deus nos dá. E não só a Bíblia nos fala, esse livro que eu falei para vocês, Paixão, Propósito, Poder, tem uma experiência muito maravilhosa do pastor Steven Haskell. Ele deixou uma contribuição preciosa para a nossa igreja. Ele e a esposa Mary fundaram a primeira sociedade missionária de tratados, que tinha como objetivo facilitar a distribuição de livros publicados pela editora adventista, que contribuía com a evangelização nas cidades maiores. Ele organizou, promoveu inúmeras dessas sociedades, que depois se tornariam o departamento do Ministério Pessoal que temos hoje. Ele também foi criador do sistema dos distritos pastorais, que é usado pela nossa igreja no mundo todo. Ele também popularizou o sistema de Ministério de Estudos Bíblicos, com perguntas e respostas que são usados nas nossas classes bíblicas. Ao lado de Percy Megan, durante quase 2 anos, ele percorreu o mundo, mapeando o território para futuras missões da igreja. A sua motivação missionária levou a aceitar os chamados para trabalhar na África, na Austrália, mesmo quando estava viúvo. E ele recebia muitas cartas de Ellen White o animando. Ele recebeu mais cartas de Ellen White do que qualquer outra pessoa. E por fim, Ellen White o ajudou a conseguir uma outra esposa. Uma esposa que foi abençoada companhia na obra do Senhor. A neta mais velha de Ellen White conta que uma vez ele estava viajando para uma região de trem e de repente ele vou parar nessa estação. Não era ali que ele tinha que parar. Deus motivou a parar naquela estação. Ele desceu, a estação vazia, ele e o seu companheiro com suas coisas ali, ficaram ali esperando, e agora o que fazer? De repente chegou um motorista e o motorista perguntou o seguinte: vocês estão esperando alguém? E eles falaram, não estamos não, mas você podia nos ajudar. Será que você conhece alguma família de adventista aqui nessa região? Ele falou, sim, conheço. Tem uma família a 10 quilômetros e eu posso levar vocês. O pastor e seu companheiro foram até lá. Chegando lá, bateram na porta, ninguém falava. De repente, ele ouviu uma voz muito trêmula, muito fraquinha, dizendo para entrar. Ele e seu companheiro entraram. E eles viram ali uma mãe e 2 filhas muito doentes. O pastor abriu a Bíblia, leu promessas para elas, orou com elas e ficou ali com elas também. No outro dia, ele viu crianças chegando, porque tinha uma escola ao lado da casa dessa mulher, que ela e suas filhas eram professoras, para ajudar aquela comunidade. E ele falou com as crianças, e não teria aula por 2 semanas. E depois, essa irmã contou para a neta de Ellen White, que foi uma bênção, aquela visita do pastor, porque deu folga de 2 semanas para ela poder se recuperar. E foi agradecida. E outra vez, na vida desse irmão, foi ele e a esposa, a primeira esposa, eles estavam querendo uma casa própria e financiaram uma casa e ficaram por 20 anos lutando para pagar aquele financiamento. Até que chegou o dia de quitar aquela dívida. Que maravilha, quitar a dívida. Quando eles quitaram a dívida, eles souberam que a Associação Geral estava passando por necessidades. Precisavam de $3.000 para custear algumas coisas lá na associação. O que eles fizeram? Refinanciaram a sua casa. E enviaram o dinheiro para a associação. Ele conta depois que foi dia difícil de decisão. Poxa, eu acabei de fechar a minha casa, não ter mais dívida, vou ter que recomeçar tudo de novo. Mas ele disse que Deus o abençoou 10 vezes mais. Estamos nós dispostos a fazer isso? Estamos nós dispostos a dedicarmos a nossa vida, os nossos bens, à causa de Deus? Ou estamos sendo egoístas? Quer você agora também dedicar seu tempo, seus talentos, os seus bens, a todo o serviço de Deus, para que Ele possa fazer uma obra maravilhosa em você? Deus
pode surpreender você, porque Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que pode mudar tudo. E eu queria convidar a você que deseja neste momento entregar ou reentregar a sua vida nas mãos de Deus e depositar tudo o que você tem para Deus, dizendo: tudo vem de ti, toda boa dádiva vem de ti, Senhor, e eu devolvo em tuas mãos. Você em casa também, que deseja fazer isso, eu peço agora que vocês se coloquem de pé, mostrando a Deus: minha vida é tua, Senhor, não é minha. Me abençoe, multiplique e me surpreenda, Deus, porque tu és um Deus de surpresa. Vamos orar. Amado Senhor, nós te agradecemos, porque na tua palavra deixaste, Senhor, tantas promessas, tantas experiências que nos trazem motivação para continuarmos a sermos fiéis a ti. Nos ajude agora que temos liberdade ainda a sermos fiéis, para que no momento da provação continuemos a ser firmes a ti e agradecidos. Tome a nossa vida em tuas mãos. Tome os nossos bens, os nossos talentos, tudo que somos vem de ti e queremos devolvê-los a ti, Senhor. Usa-nos como instrumento em tuas mãos e ajuda-nos a um dia estarmos contigo, agradecendo pessoalmente pelo maravilhoso dom de Cristo Jesus. E em nome dele te pedimos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que vocês sejam realmente bênçãos para aqueles que estão ao seu redor. Amém.